não adianta, viu? Ligar para a minha casa, não resolve, tá? Então vamos lá, a palavra do Senhor diz assim: mas a aflição dos que estiveram sofrendo vai acabar. No passado, Deus humilhou a terra das tribos de Zebulon e de Naftali, mas no futuro Ele tornará famosa essa região, que vai desde o mar Mediterrâneo até a terra que fica no lado leste do Rio Jordão. Isto é a Galileia dos pagãos. O povo que andava na escuridão viu uma forte luz. A luz brilhou sobre os que viviam nas trevas. Tu, ó Deus, aumentaste esse povo e lhe deste muita felicidade. Eles se alegram pelo que tens feito, como se alegram os que fazem as colheitas, ou como os que repartem as riquezas tomadas na guerra. Tu arrebentastes as suas correntes de escravos, quebraste o bastão com que eram castigados, acabaste com o inimigo que os dominava, e assim como no passado acabaste com os midianitas. As botas barulhentas dos soldados e todas as suas roupas sujas de sangue serão completamente destruídas pelo fogo, pois já nasceu uma criança. Deus nos mandou um menino que será o nosso rei. Ele será chamado de Conselheiro Maravilhoso, Deus Poderoso, Pai Eterno, Príncipe da Paz. E ele será descendente do rei Davi. O seu poder como rei crescerá, e haverá paz em todo o seu reino. E as bases do seu governo serão a justiça e o direito, desde o começo e para sempre. No seu grande amor, o Senhor Todo-Poderoso fará com que tudo isso aconteça. Pai querido, muito obrigado, porque um menino nos nasceu, Jesus Cristo, Senhor nosso, Redentor da nossa vida, promessa do Senhor séculos antes, que se cumpriu, e salvação veio através dele, salvação que nos livra das correntes, como a gente ouviu aqui, que nos afasta daqueles que nos machucam, do inimigo da nossa alma, e que nos dá redenção eterna. E nesta hora, quando vamos meditar na Tua Palavra, aplica a mensagem da Tua Palavra ao nosso coração. É aquilo que eu oro em nome de Jesus. Amém e amém. O nascimento de Jesus foi profetizado inúmeras vezes no Antigo Testamento. A primeira profecia sobre o nascimento de Jesus vai aparecer em Gênesis 3,15, primeiro livro da Bíblia, quando o homem peca, e aí Deus promete que um dia um descendente da mulher esmagaria a cabeça da serpente. E o texto que nós acabamos de ler é uma dessas profecias proferidas, e ela foi proferida pelo profeta Isaías séculos antes do nascimento de Jesus. E essa profecia nos explica a razão pela qual Jesus deveria vir a esse mundo. Para que Jesus viria a esse mundo? E nela nós vamos encontrar então algumas missões do nosso Salvador a favor dos que creem no seu nome. O que Jesus faz a favor da gente? Por isso ele nasceu. Então eu queria começar olhando para a primeira missão. A Bíblia vai dizer no versículo 2: o povo que andava na escuridão viu uma forte luz, a luz brilhou sobre os que viviam nas trevas. A primeira missão é fazer brilhar a luz. Essa é a primeira missão. Para que Jesus veio? Fazer brilhar a luz. É interessante qual é o contexto dessa profecia. O Senhor vai usar um momento da história de Judá de grande ansiedade. Um inimigo muito forte estava invadindo todas as cidades fortificadas
do reino do sul, Judá. Todas essas cidades tinham sido já vencidas, só sobrava um reduto, que era a cidade de Jerusalém. E à medida em que isso ia acontecendo, o sentimento do povo era um sentimento de escuridão, de sombra de morte, porque todas as outras áreas eles tinham perdido a batalha. E eles vão vencer essa batalha por um milagre de Deus. Deus vai fazer algo extraordinário. E essa profecia, ela tinha um duplo sentido. O sentido do milagre que Deus faria naquele instante, naquele momento, livrando o povo dos assírios, e o milagre que Ele faria na nossa salvação eterna na vinda de Jesus. Então esse era o duplo sentido dessa profecia. E é em meio dessa situação que Ele apresenta esse milagre. E é interessante que Jesus entende isso, e Ele interpreta essa profecia da maneira que está em Mateus 4, versículos 13 a 17, onde diz assim: não ficou em Nazaré, Jesus não ficou em Nazaré, mas foi morar na cidade de Cafarnaum, na beira do lago da Galileia, nas regiões de Zebulon e Naftali. Isso aconteceu para se cumprir o que o profeta Isaías tinha dito: a terra de Zebulon e a terra de Naftali, na direção do mar, do outro lado do rio Jordão, Galileia, onde moram os pagãos. O povo que vive na escuridão verá uma forte luz, e a luz brilhará sobre os que vivem na região escura da morte. E daí em diante Jesus começou a anunciar a sua mensagem, e ele dizia: arrependam-se dos seus pecados, porque o reino do céu está perto. O que Isaías e Jesus queriam nos ensinar é que uma das missões do nosso Salvador é fazer brilhar a luz de Deus a quem está vivendo nas trevas e sombras da morte. Mas a pergunta que fica é: o que significa isso na prática? Significa que muita gente vive nessa vida numa completa incapacidade de perceber o rumo trágico que estão seguindo. Eles não conseguem perceber. Eles acham que está tudo bem. Eles acham que dão conta. E não percebem que não apenas a vida está seguindo um rumo trágico, mas eles estão seguindo em direção a um juízo eterno de Deus, sem perdão e sem salvação. Se fosse só aqui a questão do rumo trágico, né, ele diria assim: bom, estou sofrendo, mas vou ter a eternidade para desfrutar com Deus. Não, mas aquilo que a gente faz aqui tem consequências eternas, e é disso que a Bíblia está falando. Mas por que eles não percebem? Qual é a dificuldade? E o texto nos ensina que eles não conseguem enxergar por causa da escuridão que os envolve. E se não brilhar alguma luz, eles não conseguirão nunca perceber para onde estão caminhando. É interessante, né? Eu não sei se você já entrou num lugar muito escuro, sem nenhuma luz. Eu me lembro que eu fui fazer um passeio em Minas Gerais, e eu entrei numa caverna, não é? E a gente desceu lá para as profundezas daquela caverna, e a caverna era iluminada, e o guia que estava nos levando para aquela caverna, ele dizia assim: olha, vocês não têm dimensão da escuridão que é aqui. E aí, num determinado momento da visita guiada, ele mandava desligar todas as luzes da caverna. Gente, eu nunca vi um breu tão breu na minha vida. Uma escuridão total. E a gente ficava, ele ia falando, e a gente ficava uns 3 ou 5 minutos, eu não sei exatamente, não era muito tempo, mas a gente ficou alguns minutos ali, enquanto ele ia explicando. Gente, aquilo, sabe quando você tenta abrir o olho? Eu acho que a minha pupila já estava quase chegando no globo ocular branco aqui, de tão aberta que ela estava, para tentar enxergar alguma coisa, e você não enxerga
absolutamente nada, porque não tem uma gotinha, não tem um reflexozinho de luz, não tem nada, nada, nada. É uma escuridão plena. E eu me lembro que eu fiquei segurando no lugar que eu estava, dizendo assim, daqui eu não saio. Porque se eu der um passo para lá ou para cá, eu sei lá o que vai acontecer. Então eu fiquei ali, quieto, ali naquele canto ali, ouvindo o homem falar, e assim por diante. O que eu entendo que a Bíblia está falando é exatamente isso. É que em termos de vida espiritual, em termos de dinâmica da nossa vida, há uma escuridão na vida de muitas pessoas, que não conseguem discernir o que está acontecendo na sua vida. E uma das missões de Jesus é fazer um lampejo de luz brilhar. Eu me lembro que um dos primeiros celulares que eu tive, ele tinha uma luzinha de LED, que ficava piscando para dizer que ele estava funcionando, E um dia eu estava dormindo, e eu gosto de dormir no escuro, bem escuro. Então eu tenho lá uma veneziana que ela fecha assim, que fica um breu, fica escuro. Eu adoro dormir nesse escuro, escuro. E eu acordei de noite porque eu vi um negócio esquisito no teto. E aquele negócio esquisito piscava assim. Falei, o que está acontecendo, meu Deus? A volta de Jesus aqui, sei lá o que é um negócio piscando assim e tal. E eu fiquei procurando de onde vinha, porque aquela luzinha, ela gerava um impacto naquele ambiente de escuridão. Toda vez que a gente está vivendo a escuridão e brilha a luz de Jesus, a gente começa a ter algum discernimento. A gente não era capaz de perceber para onde estava indo, mas aí a luz de Jesus começa a brilhar e a gente começa a ter algum discernimento. E a Bíblia vai ensinar para a gente que essa escuridão, que gera uma grande cegueira na nossa vida, que envolve o nosso dia a dia, ela é patrocinada, por 3 grandes fontes. A primeira fonte da nossa cegueira, da nossa escuridão, que precisa ser iluminada por Jesus, é a cegueira imposta por Satanás no nosso entendimento. 2 Coríntios 4,4 diz assim: eles não podem crer, pois o Deus, com letra minúscula, deste mundo, conservou a mente deles na escuridão. Ele não os deixa ver a luz que brilha sobre eles, a luz que vem da boa notícia a respeito da glória de Cristo, o qual nos mostra como Deus realmente é. Essa escuridão é patrocinada pelo Deus desse mundo, Satanás. E Satanás, sabe o que ele tenta fazer? Ele tenta impedir que nós possamos discernir quem Deus realmente é. Então a gente perde a esperança, porque eu não sou capaz de crer num Deus todo-poderoso que me transforma. A gente perde a esperança, porque a gente já errou tanto, já fez tanta coisa, já complicou tanto, que a gente não vê rumo. Ou a gente perde a esperança porque ficou tão cara de pau e tão sem vergonha que se acostumou com o pecado. E que acha normal. E que não acredita sequer que um dia vai haver juízo de Deus. O que importa é que existe uma ação do inimigo, de Satanás, para impedir que a gente tenha discernimento, para entender a maneira como os nossos pecados afetam a nossa vida e nos afastam do amor do Pai. E a nossa mente fica envolta num tipo de escuridão que mesmo que os nossos olhos estejam abertos e as nossas pupilas estejam totalmente dilatadas, nós não conseguimos ver para onde estamos caminhando, porque o inimigo cega o entendimento. Mas a Bíblia diz o seguinte:
Jesus nasceu, Ele veio a esse mundo, morreu na cruz do Calvário, ressuscitou ao terceiro dia, sabe para quê? Para lançar luz sobre esse entendimento que não era capaz de perceber. E daí nós começamos a entender a realidade no mundo espiritual. Você já percebeu que em certos momentos da sua vida, parece que a sua mente está bloqueada, e você não consegue entender determinadas coisas, e de repente vem uma ação de Deus, e essa ação de Deus abre o seu entendimento, e você começa a perceber coisas que você não percebia. Eu me lembro que há vários anos atrás, aqui nessa igreja, veio um rapaz, foi criado aqui no Evangelho, depois se afastou da mensagem de Deus, e ele sofreu um acidente muito grave, e ele disse para mim assim: pastor, eu não imaginava que naquelas frações de segundo, que a gente está vivendo um acidente, tanta coisa pudesse passar tão rápido na mente da gente. Eu estava vendo, ele entrou debaixo de um caminhão, o carro dele ficou completamente destruído e ele saiu ileso, sem um arranhãozinho, tá? E ele disse para mim assim: eu estava dirigindo o meu carro e eu vi todo o acidente, e enquanto eu estava vendo o acidente, imediatamente eu pude perceber a minha vida, e eu pude entender que eu estava prestes a morrer, e eu não estava preparado para o meu encontro com Deus, e eu pude ouvir a voz do Espírito. Quantas vezes eu já tentei te trazer de volta para o caminho do Senhor, onde os seus pais, tudo isso numa fração de segundos. E quando ele saiu ileso daquele acidente, algo estava mudado na mente dele. Ele conseguia perceber coisas que ele não tinha percebido a vida toda. Você já percebeu que na tua vida acontece isso? De repente, você está seguindo um rumo, você nem percebe o rumo dessas coisas, o que está acontecendo, e vem algum tipo de intervenção de Deus. Eu não sei qual intervenção. Às vezes é uma palavra, uma visita, um toque, um gesto, é uma lembrança, eu não sei, mas Jesus lança luz, e de repente a nossa mente se abre. Sabe, se eu não aproveitar essa oportunidade, a escuridão volta, e eu esqueço tudo de novo. Já aconteceu isso com você? Da luz brilhar e a escuridão voltar? Paulinho, você também teve uma dessa, né? Estava lá na praça, não foi isso? Praça não, foi num parque, não é isso? Onde? Na praça, na 15 de novembro, quando alguém foi lá dizer o que você estava pensando, só para dizer: olha, o Senhor sabe todas as coisas. Não, Deus não pode estar sabendo tudo, não. Vem lá alguém e diz assim: olha, você está mandando um recado aqui para você. Jesus lança a luz no meio das trevas. Eu quero dizer para você que hoje Jesus está lançando luz no meio da escuridão aqui. E sabe por que Ele quer fazer isso? Porque um menino nos nasceu, vindo de Deus, para ser o nosso rei, para ser o nosso salvador. Ele não veio fazer um passeio turístico aqui, ele veio aqui para salvar e transformar, salvar e restaurar pessoas. Essa é a obra de Jesus. Segunda cegueira que esse texto vai apresentar para a gente, vai aparecer em Efésios, capítulo 2, versículos 1 a 3. Diz assim: antigamente, por terem desobedecido a Deus e por terem cometido pecados, vocês estavam espiritualmente mortos, e naquele tempo vocês seguiam o mau caminho deste mundo, e faziam a vontade daquele que governa os poderes espirituais do espaço,
o espírito que agora controla os que desobedecem a Deus. De fato, todos nós éramos como eles e vivíamos de acordo com a nossa natureza humana, fazendo o que o nosso corpo e a nossa mente queriam, e assim, porque somos seres humanos como os outros, nós também estávamos destinados a sofrer o castigo de Deus. A segunda cegueira, que precisa da iluminação de Deus, tem a ver com a maneira, o jeitão de viver, ditado pela cultura em que nós estamos inseridos. A Bíblia diz que existe um negócio chamado curso desse mundo, tá? O jeitão de viver das pessoas. Isso tem a ver com a nossa cultura, com o nosso jeito de ser. A cultura é a maneira que a maioria das pessoas entendem a vida. Então, em cada sociedade, a gente vai ter um discernimento diferente. Então, quais são os valores prioritários dessa sociedade? Quais são os objetivos que a sociedade está esperando? Qual é a perspectiva de sucesso que a sociedade impõe? E a Bíblia afirma que não é somente a nossa mente que fica obscurecida, mas o mundo à nossa volta também fica obscurecido. Você já percebeu que, às vezes, você é forçado a sentir-se mal por fazer o que é correto? Você sabe o que é correto e as pessoas dizem, você vai fazer isso? É bobo, para com isso, não sei o quê. Simplesmente porque, apesar de todos concordarem que é certo, a maioria das pessoas não praticam o que é certo, e então lhe cobram porque você está praticando o que é certo. Isso porque o espírito que controla os que desobedecem a Deus é quem está no controle do jeitão de viver da maioria das pessoas. Há uma série de bandeiras que estão sendo levantadas no meio da nossa cultura que não vem de Deus. A gente teve um congresso aqui de especialistas sobre drogadição. Passaram uma semana aqui, os maiores especialistas do Brasil. Vocês não imaginam o que eles falaram a respeito, tá, da liberação da maconha, da pressão que está sendo feita para a liberação da maconha. Eles dizem assim, é a maior loucura que o governo vai fazer. Por quê? Porque é o gatilho de entrada, porque além de ser gatilho de entrada, ele provoca psicose, além disso tem outras consequências. Eles vão falando lá, técnicos, médicos, químicos, tanta gente falando, mas tem uma bandeira. Agora, você tem outras bandeiras que estão sendo defendidas pela cultura, que estão destruindo a sociedade. E a Bíblia diz que isso é escuridão. E sabe para que Jesus veio a esse mundo? Para entrar nessa escuridão e dizer, não é assim não. E aí é um lampejo de luz e a gente começa a perceber. E aí, aqueles que começam a perceber são criticados e são perseguidos. Por isso Jesus disse que nós seríamos criticados e perseguidos. Mas não importa, tem que alguém ser sal da terra e luz do mundo. Não que a luz seja nossa, mas nós refletimos a luz de Jesus e estamos dizendo, não queremos isso para nós. Tem muita gente que vai dizer para vocês que estão aqui, que para vocês não tem jeito, que não adianta, acabou. Eu quero dizer para você que isso é treva e escuridão, porque Jesus tem poder, não só de iluminar a nossa mente, como transformar a nossa vida. Tem jeito. E eu gosto da palavra de Deus porque ela diz, antes vocês eram isso, agora vocês foram lavados no sangue, foram perdoados, foram transformados. E Ele está falando de mim, está falando de você, não está falando só deles não.
porque um dia a luz de Jesus brilhou aqui no meio da gente, no coração da gente. E quanto mais uma sociedade se afasta dos valores de Deus, mais isso vai ficando evidente. Jesus veio lançar a luz neste mundo para que mais e mais pessoas possam enxergar as coisas da maneira como estão e como não funcionam. E quando nos encontramos com Jesus, Ele nos faz ver que as coisas que antes nos pareciam normais, de fato não são. E sabe o que aprendemos? É que enquanto a luz de Jesus não faz mudar a postura, nós estamos mortos espiritualmente, desconectados do único que poderia mudar a nossa história. E Jesus veio para iluminar os meus e os seus olhos. E eu quero dizer para vocês que nós estamos vivendo a época da última chance. Porque Deus está tentando salvar esse mundo há muito tempo. A primeira chance já passou, ela passou no dilúvio, onde Deus decidiu destruir toda aquela sociedade corrompida e violenta e começar de novo para dar uma segunda chance. E Ele deu a segunda chance depois do dilúvio. E agora é a última chance, quando Ele disse: eu vou me encarnar e vou caminhar com eles. Eu não vou só mandar profetas, eu vou caminhar com eles, eu vou tomar o lugar deles na cruz do Calvário, eu vou ressuscitar dentre os mortos, para que todo aquele que queira, que me busque, que me invoque, tenha vida eterna. E essa é a última chance, acabou. Depois disso não tem mais. E é por isso que Ele está iluminando a nossa mente, para que a gente possa entender que esses caminhos que a gente imaginava serem os melhores caminhos, na verdade, são descaminhos, são atalhos que nos levam à morte. Você já pegou um atalho ruim? Eu estava fazendo uma viagem para Ijuí, lá no Rio Grande do Sul, e eu botei no meu GPS, Ijuí. Tá, e o GPS ele tem umas marcações, né? Tipo, melhor caminho, menor caminho, caminho sem pedágio, não tem uns negócios assim? Então, o meu estava marcado menor caminho, mais curto, tá? E eu tive que ir, no meio da viagem, tinha saído tarde, eu parei numa cidade lá para dormir, para seguir no outro dia de manhã, e peguei o meu carro, GPS, e mandei bala. E fui seguindo a rota, né? E eu comecei a perceber que eu estava entrando nos lugares meio esquisitos, né? E eu já tinha andado uns 60 quilômetros, mais ou menos, e eu peguei uma estrada de terra. Eu falei, mas para Juí não tem que pegar terra, tem alguma coisa errada. Aí parei para perguntar, e falei assim, escuta, eu falei, o rapaz falou assim, dá para você chegar. Qual é o melhor caminho? Volta tudo. Mas eu já tinha andado 60 quilômetros, eu pensei assim, bom, eu vou fazer o seguinte, eu vou tocar aqui por essa estrada, ele falou que dá para chegar, depois eu pego a principal, mas eu não vou voltar, eu não gosto de voltar, né? É uns negócios de mania, assim, né? Esse negócio de voltar para mim é perder tempo, eu vou tocar. Aí de repente caí naquela estradinha de terra, eu falei, é muito chão aqui, tem uns 10 quilômetros de chão aqui. Só que ele não me falou que depois tinha que atravessar o rio e tinha uma balsa, daquelas que você vai puxando com a mão assim, sabe? Aí entra o carro assim naquela coisa. Eu falei, será que esse negócio aguenta meu carro? E os caras vão puxando com a mão, assim, um negócio esquisito, nunca tinha visto na minha vida. Assim, tinha visto em filme, mas não, né, no carro. E aí vai e atravessa o rio daquele jeito. E aí chego do outro lado e falo assim, para chegar na estrada tem tem só uns 40 quilômetros de terra. E lá vai eu, e já tinha andado mais de 100 quilômetros ali. Eu não vou voltar mais 100 quilômetros. Eu sei que, gente, que viagem que eu fiz para Ijuí, né? Por quê? Porque eu queria achar um atalho. E sabe, queridos, na vida não tem atalhos.
E a gente precisa ser iluminado pela graça de Deus. E a Bíblia diz que há caminhos que parecem direitos, mas o fim deles é a morte. E a gente precisa que a luz de Jesus ilumine a nossa mente. Por isso Jesus veio a esse mundo. Nessa manhã eu queria orar com você. A gente vai continuar estudando sobre isso hoje à noite. Mas eu queria orar com você porque hoje algo tremendo de Deus está acontecendo. Agora, nesse instante, algo tremendo de Deus está acontecendo. Jesus está aqui entre nós. Ele prometeu que onde estivessem 2 ou 3 pessoas reunidas debaixo da autoridade do nome dele, ele estaria lá. Então Jesus está aqui hoje. Ele, quando promete, ele cumpre. Ele prometeu que o Espírito dele estaria aqui entre nós e seria aquele que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Ele prometeu que não nos deixaria órfãos, mas enviaria o seu Espírito sobre nós. Por isso ele veio a esse mundo. E quando ele veio a esse mundo, ele fez algo extraordinário. Antigamente, só o profeta, o sacerdote e o rei podiam sentir esse mover do Espírito. Mas porque Jesus veio a esse mundo, porque Ele é a luz, Ele abriu a porta do céu para que o Espírito de Deus pudesse pairar sobre todo aquele que invocar o nome do Senhor. É promessa dEle. É promessa dEle. Isso não é privilégio de um pastor, não, é privilégio de todos quantos clamarem. E Ele vai derramar graça. E sabe, Ele não só ilumina, Ele vai, e aquilo que aprisiona a nossa mente, Ele vai arrancando de nós. Tem uma moça aí que está querendo voltar para a rua, tá? Hoje o Senhor vai libertar você dessa prisão em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Porque isso é cegueira. Não tem futuro na rua não, é morte. Vai morrer lá. Não tem futuro não. Às vezes a gente imagina que tem futuro porque a gente pode, que a gente consegue, não consegue não, querido. A Bíblia, numa outra versão, chama essa escuridão de fortaleza do entendimento. O diabo vai lá e constrói um forte na nossa cabeça. E a gente acredita na mentira como se ela fosse verdade. Tem um irmão nosso que vai começar a trabalhar conosco aqui no ministério, e ele faz parte de um movimento muito interessante, de uma associação de pessoas pelo direito, olha só que coisa absurda, pelo direito de não ser mais gay. Você acredita nisso? Porque todo mundo diz que não pode ser diferente. Ele diz, eu não sou mais. E tem muita gente como eu que não é mais. Mas ele tem que pedir permissão para dizer que não é mais. Porque ninguém acredita. Isso é uma fortaleza na mente, no entendimento. É uma cegueira. Porque o homem pode escolher o rumo da vida dele, para um lado ou para o outro. Em qualquer sentido. E com a graça de Deus a gente é vitorioso. Então nessa manhã eu quero orar com algumas pessoas que o inimigo tem escurecido a mente. Você olha para o teu casamento e diz, não tem mais jeito. E o Espírito Santo de Deus diz assim, eu sou poderoso para fazer qualquer coisa. Está entendendo? Eu sou poderoso. Você diz, olha, isso aqui não tem jeito na minha vida. Eu quero dizer para você, Jesus é poderoso para fazer o que você não imagina. Eu gosto de quando Maria conversa com o anjo Gabriel. E ela diz, olha, legal, você está falando do nascimento do Messias, que eu fui agraciada com isso, mas não dá, eu sou virgem, eu nunca dormi com homem nenhum. E aí o anjo diz assim, olha, o Espírito de Deus vai vir sobre você, e você vai conceber, não é?
E por isso, esse menino que vai nascer vai ser chamado de Filho do Altíssimo. E depois que o anjo explica tudo para ela, se bem que ela não entende, acho que ela não vai compreender tudo, porque são coisas que estão além da nossa capacidade. Ele diz assim: existe alguma coisa impossível para Deus? Que coisa! E aí Maria, mãe de Jesus, ela diz assim: faça-se em mim. Faça-se em mim aquilo que o Senhor disse a esta sua serva. É assim que a gente vive. A gente olha os impossíveis e às vezes a gente não entende como Deus vai fazer, de que jeito Deus vai fazer, mas Ele afasta a escuridão. E Ele vem com o poder da luz, da graça, do poder da misericórdia, o poder do seu amor. E a gente não tem explicação. Mas as coisas de Deus acontecem. Então, nessa manhã, se você chegou aqui com a tua mente obscurecida, ou quem sabe à sua volta tem um monte de gente dizendo, segundo o curso desse mundo, não dá, não funciona, não tem jeito. Hoje eu venho dizer em nome de Jesus, Jesus veio a esse mundo para fazer essa diferença. Então, se você é essa pessoa, hoje eu quero orar por você. Eu sei que está difícil aqui, tem cadeiras aqui da orquestra, tem tanta coisa, mas tem um cantinho aqui do meu lado, desse lado aqui, e eu queria orar com essas pessoas a quem o Espírito Santo hoje está falando. Se você está aqui em cima, você vai descer. Se você está aqui embaixo, você vai vir para cá. Se você quer que a luz de Jesus entre na tua vida, para fazer diferença, e você não entende muito bem como é que vai ser, como Maria também não entendia, mas você crê que não há nada impossível para esse Senhor, e que Ele pode fazer diferença na tua vida, vai saindo do teu lugar agora, e diz: Senhor, faz diferença na minha vida, abre a minha mente, abre o meu entendimento, dá-me a tua força, dá-me o teu poder, dá-me a tua graça, vai saindo do teu lugar agora, quero orar por você agora. E se existem cadeias do inimigo, elas vão ser quebradas. Você lembra o texto que a gente leu, que falava disso? Cadeias iam ser quebradas, que Ele quebra as cadeias, Ele decreta liberdade, Ele decreta salvação e restauração. Então vem para cá, vem vindo aqui nesse cantinho, tem um cantinho aqui que dá para a gente acolher você, e eu quero orar por você agora, pedir a bênção de Deus na tua vida, desse Jesus tremendo, desse Jesus que faz essa obra grande, maravilhosa. Pode trazer o impossível, pode trazer, porque Ele é o Senhor dos impossíveis, Ele é o Senhor. E se a gente pudesse entender quanto Ele ama a gente, se a gente pudesse entender quanto Ele ama a gente saía correndo para pular no colo dEle, não é verdade? A gente vai orar junto aqui, diante do Senhor. Chega de escuridão, é isso que a gente vai falar, amém? Você concorda com isso? Seja aqui na mente, seja aqui na volta. Sabe, aqui na volta, Deus vai fazer a gente luz no meio das trevas. Na mente, Ele ilumina para entender e ter uma outra percepção. Mas aqui, a gente se torna luz no meio das trevas. A luz não apenas mostra para as pessoas o caminho, mas às vezes irrita. E aí a gente ama as pessoas que ficam irritadas. A gente não briga não, viu? Nem tenta insistir. A gente ora. A gente ora e abençoa. E enquanto a gente está fazendo isso, a obra de Deus vai acontecendo, tá bom? Agora, clama ao Senhor. A primeira oração é tua, tá bom? Diz para Jesus: Jesus, eu quero ver a vida com os teus olhos. Fala isso para Ele. Ilumina a minha mente.
E eu quero refletir ao meu redor essa vida que o Senhor está me mostrando com os teus olhos. Enche-me com o teu Espírito Santo e faz aquilo que eu não consigo fazer. Transformação e restauração. Alguns vieram aqui porque estão colocando diante de Deus os impossíveis, não é? Então agora você vai dizer para Jesus: Jesus, eu trago aqui na tua mão um impossível. Todo mundo diz que é impossível, e eu até acreditei que era impossível, mas a tua palavra diz que não há nada impossível para o Senhor. Então venho clamar: faz um milagre, faz um milagre, faz um milagre na minha vida, na minha família, na minha casa, na situação que eu estou vivendo, e me faz luz aonde o Senhor me colocar. Pai querido, aqui tem uma multidão aqui na frente, gente que ouvindo a palavra do Senhor respondeu e está aqui, e eles vieram por fé, uma fé que é colocada no Senhor, em mais ninguém, porque não há ninguém nessa terra, nem pastor, nem igreja, nem líder, nada, nem governo, nem autoridade, ninguém capaz de fazer aquilo que eles mais necessitam. Só tem uma pessoa, Jesus Cristo, Senhor nosso, que veio a esse mundo para isso. E eu quero te pedir: Jesus, ilumina, lança luz sobre as trevas do entendimento, lança luz, Senhor, sobre as trevas que circundam a vida dessas pessoas, e não apenas ilumina, mas revela o teu poder salvador, revela o teu poder restaurador. E eu quero te pedir: Jesus, revela os teus milagres, e que a gente possa ouvir os testemunhos de gente que está dizendo: eu não acreditava, mas Jesus veio e fez isso, e que a gente celebre com alegria, junto com eles, a vitória do Senhor. Obrigado, Senhor, porque o Senhor ouviu e vai responder essa oração. Em teu nome nós oramos, amém. Agora todo o povo de Deus de pé, dá a mão para quem está perto, tá? Para a gente poder terminar esse culto. A gente vai cantar com esses moços, mas espera um pouquinho. Quem está aqui, tá? Marca um encontro com Jesus todo dia. Eu vou falar sempre isso. Marca um encontro com Jesus todo dia. Você pode esquecer de tudo mais que eu falei, mas não esquece isso. Jesus quer encontrar você todo dia. A hora e o lugar você marca, Ele vai, porque Ele ama você, tá? E o que você faz nesse encontro? Abre o teu coração, fala para Ele o que está aqui dentro, e depois escuta a voz dEle. Como? Pega a tua Bíblia, tá? Se você não tem uma Bíblia que você entenda, é porque ela está numa versão, numa linguagem de português muito antiga. Pede, não é que está o pessoal aí, está lá, tem lá o marca-texto ali, levanta a mão aí, meu irmão, lá, tá? Pede para ele uma Bíblia que você possa entender, leva para casa, é um presente dessa igreja para você levar para ouvir a voz do Espírito. Começa lendo o Evangelho de Marcos, é o menor, depois vai lendo o restante do Novo Testamento, tá? Pula para o livro de Atos, vai até o final. Quando você terminar, volta para ler o Velho Testamento, porque o Velho Testamento são profecias, como hoje, tá? Ficam mais fáceis de a gente entender se eu lembro o que está explicado no Novo Testamento, tá? E deixa Jesus falar com você. Quando você marcar um encontro com Jesus, você está levando o seu impossível, não é? Então você vai dobrar o teu joelho e vai dizer: Senhor, estou te lembrando do meu impossível. Estou te lembrando do meu impossível. E a Bíblia diz que Deus está procurando pessoas que se coloquem na brecha
dos muros da cidade, da vida, da família, para que Ele possa socorrer. Então ora por você, ora pela tua família, ora pelos teus filhos, ora para o teu marido, ora para a tua casa. Deixa Deus intervir, deixa Deus. Você vai ver as coisas de Deus acontecendo, porque Ele é fiel. Eu garanto para você que Ele vai ouvir e vai responder, tá? E coisas tremendas de Deus vão acontecer.